Funcionamento dos motores a combustão. Motores de combustão externa foram os primeiros motores a ser amplamente utilizados, geralmente em locomotivas, navios e fábricas. Esses motores têm como base o princípio da transformação da energia química em energia térmica, visto que a combustão, processo exotérmico, produz calor. Esse calor aquece a água, que ao entrar em ebulição começa a se transformar em vapor, e é a força expansiva do vapor quem é transformada em energia mecânica. O funcionamento dos motores de combustão externa se dá da seguinte maneira. Inicialmente, o vapor em alta pressão proveniente da queima externa do combustível e posterior aquecimento da água entra no motor, e é a posição da válvula corrediça quem determina em que lado do cilindro esse vapor entrará, no caso, aquele lado onde há menos espaço. Por diferença de pressão, o pistão, então, é movido para o outro lado do cilindro, expulsando o vapor que ali estava. Essa mudança de posição do pistão, além de mover a cruzeta, responsável pelo movimento das rodas, entretanto, também provoca uma mudança na posição da válvula corrediça. Desse modo, o vapor em alta pressão entrará pelo outro lado do cilindro, que é o que, neste momento, apresenta menos espaço. E assim, o processo se repete enquanto há entrada de vapor. A principal vantagem de um motor a vapor é que qualquer coisa que queime pode ser usada como combustível. Um motor de combustão interna, por outro lado, exige um combustível líquido ou gasoso de alta qualidade. E assim se dá o funcionamento dos motores a combustão externa. Motores de combustão interna. Os motores de combustão interna utilizam basicamente o princípio de colocar uma pequena quantidade de combustível de alta energia em um reduzido espaço fechado e gerar uma centelha, liberando enorme quantidade de energia na forma de gás em expansão. A base de um motor de carro, portanto, é gerar um ciclo que permita provocar centenas de explosões por minuto e torne possível empregar essa energia de forma útil. As peças. Cilindro. O cilindro é o coração do motor. É a parte dentro da qual o pistão se move para cima e para baixo. Em motor com vários cilindros, eles podem estar dispostos de três maneiras. Em linha, os cilindros são alinhados em uma única bancada. Em V, os cilindros são dispostos em duas bancadas, formando um ângulo entre si. Plano, os cilindros são dispostos em duas bancadas em lados opostos do motor. Se três motores com as mesmas especificações fossem montados com as três diferentes formas de disposição, eles provavelmente teriam um desempenho bastante parecido. Entretanto, existem algumas diferenças entre eles determinantes para que os projetistas escolham qual configuração usar. O motor em linha, por exemplo, é comprido e estreito, permitindo que o carro tenha um capô mais curto em relação ao motor contraposto, que é largo e achatado. O motor em V apresenta uma configuração intermediária. O custo de fabricação e a quantidade de material necessária também são variáveis consideráveis. São cilindros que determinam também o tamanho do motor, sua cilindrada. A cilindrada corresponde ao deslocamento volumétrico do motor, medido em litros ou centímetros cúbicos. A cilindrada é obtida por um simples cálculo. Toma-se a área correspondente à circunferência do cilindro e multiplica-se pelo curso do pistão. Multiplicando-se o resultado pelo número de cilindros, obtém-se a cilindrada do motor. Se você tiver um motor de 4 cilindros e cada um comportar meio litro, por exemplo, o motor inteiro é um motor de 2 litros ou 2.0. Geralmente, a cilindrada dá a ideia da potência que o motor pode produzir.
Um cilindro que desloca meio litro pode comportar o dobro da mistura ar-combustível que um cilindro que desloca 1/4 de litro. Portanto, pode-se esperar o dobro de potência no primeiro. Vela de ignição. A vela de ignição é responsável por fornecer a centelha que provoca a ignição da mistura ar-combustível, para que ocorra a combustão, a explosão. A centelha deve ocorrer no momento exato para que tudo funcione bem. Válvulas. As válvulas de admissão abrem deixando entrar o ar e o combustível no momento da admissão. As de escapamento, por sua vez, abrem deixando sair o gás queimado no momento da exaustão. Cabe ressaltar que durante a compressão e a combustão, ambas as válvulas são fechadas, mantendo vedada a câmara de combustão. Estão ausentes nos motores de ciclo 2 tempos. Pistão é a peça metálica cilíndrica que se move dentro do cilindro. Nos motores de ciclo 2 tempos assumem também papel de válvula. Anel de segmento. Vedação deslizante entre a borda externa do pistão e a parede interna do cilindro. Existe com a finalidade de impedir o vazamento da mistura ar-combustível durante a compressão e a combustão. E também impedem que o óleo do cárter passe para dentro da zona de combustão e seja queimado desnecessariamente. E ela é a haste que liga o pistão ao virabrequim. Suas duas pontas podem girar e, desse modo, permitem a mudança de ângulo à medida que o pistão se move e o virabrequim gira. Virabrequim é quem transforma o movimento retilíneo do pistão, de subida e descida, em um movimento circular. Cárter envolve o virabrequim e também age como reservatório de óleo, armazenado em seu fundo. O ciclo 4 tempos. Também conhecido como ciclo de Otto, o ciclo 4 tempos é o ciclo adotado pela maioria dos carros atuais. Ele passa por 4 estágios. Inicialmente temos a admissão, momento em que a válvula de admissão se abre, enquanto o pistão se move para baixo. Esse movimento leva o cilindro a aspirar e se encher de ar e combustível. A segunda parte do ciclo é a compressão, em que o pistão sobe, comprimindo a mistura ar-combustível e permitindo uma explosão mais potente. Quando o pistão atinge o topo do seu curso, a vela de ignição solta uma centelha para inflamar a gasolina. A gasolina entra em combustão, aumentando rapidamente de volume e empurrando o pistão para baixo. É a explosão. Com o pistão atingindo a parte de baixo do seu curso, a válvula de escapamento se abre e os gases queimados deixam o cilindro enquanto o pistão sobe novamente. É a fase da exaustão. O pistão desce novamente e nesse momento o motor está pronto para o próximo ciclo. Os motores atuais apresentam até 5 válvulas por cilindro, de modo que a mistura ar-combustível possa fluir com mais facilidade e os gases da combustão possam sair mais facilmente. Desse modo, a resistência do ar é reduzida. Além disso, os motores atuais também se diferem dos motores mais antigos quanto à admissão de combustível. Tivemos o abandono do carburador, em que a mistura era preparada fora do motor, e a adesão da injeção multiponto. O resultado dessas medidas é mais potência. O ciclo diesel. Os motores a diesel também realizam um ciclo 4 tempos, mas possuem algumas diferenças. Enquanto em um motor a gasolina, a mistura de gasolina e ar é aspirada, comprimida e a ignição feita com uma centelha, o motor a diesel puxa o ar, comprime-o e então injeta o combustível no ar comprimido. O motor a diesel não tem vela, é o calor do ar comprimido que inflama o combustível. A grande diferença entre um motor a diesel e uma gasolina
está no processo de injeção. A maioria dos carros a gasolina usa injeção antes da válvula, a injeção multiponto, ou um carburador, ou seja, toda a mistura é carregada para dentro do cilindro para, então, ser comprimida. Nesses modelos de admissão, a compressão da mistura é limitada, afinal, se o ar é comprimido em excesso, a mistura sofre ignição espontânea depois da ignição e provoca detonação. O motor a diesel, por sua vez, faz a injeção direta de combustível na câmara, ou seja, comprime apenas o ar, de modo que a taxa de compressão pode ser muito maior, gerando assim mais potência. O ciclo dois tempos. Os motores de ciclo dois tempos apresentam características peculiares em relação aos de ciclo quatro tempos. Esses motores não têm válvulas de admissão e escapamento, nem comando de válvulas, o que simplifica sua construção e reduz seu peso. Basicamente, o próprio pistão é quem age como válvula. Quando o pistão se aproxima do fim de seu curso, a janela de escapamento se abre e a pressão que ainda existe no cilindro leva a maioria dos gases queimados para fora dele. Quando o pistão finalmente atinge seu ponto mais baixo, a janela de transferência se abre. Tal janela permite a entrada da mistura, que ao entrar, desloca o restante dos gases queimados e enche o cilindro com uma nova carga de combustível. Motores dois tempos têm uma explosão a cada giro do virabrequim. A vela de ignição, portanto, libera sua centelha uma vez por ciclo. Essa diferença em relação aos motores quatro tempos dá um ganho significativo de potência aos motores dois tempos. Motores dois tempos são, portanto, mais leves, mais simples e mais baratos de construir. Entretanto, a falta de um sistema de lubrificação nesses motores faz com que eles não cheguem nem perto de atingir a durabilidade de um motor quatro tempos. Além disso, eles não usam combustível de maneira eficiente e são motores muito poluentes. Afinal, o óleo queima junto com o combustível e, além disso, a entrada da mistura com a janela de escapamento ainda aberta faz com que parte dela saia do cilindro. São, portanto, motores mais utilizados quando não há uso com frequência e uma maior exigência de peso-potência. E essa é a base do funcionamento dos motores a combustão.